Olá, escolher uma carreira, né? Seja a primeira vez ou pensando em mudar de rumo, é daquelas coisas que realmente tiram o sono. Gera aquela mistura de, sei lá, empolgação com uma ansiedade gigante. Quem nunca se sentiu meio perdido nesse processo todo? E para tentar achar uma luz, sabe, muita gente acaba buscando os famosos testes vocacionais. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto. A gente juntou bastante material aqui, tem artigos do G1, Guia da Carreira, Quero Bolsa, informações de faculdades e escolas como Unibras, FECAF, SESMAC, UVA, e também, olha, a visão de especialistas em psicologia, RH, de fontes como Psicologia em Ação, GUP, Psicosmart. Até um e-book sobre mudança de carreira a gente olhou. A nossa missão aqui é assim, tentar entender o que são esses testes, como eles funcionam, sabe? O que eles realmente buscam descobrir sobre a gente e, claro, como usar isso de forma inteligente, sem, né, cair em armadilhas. Preparados para essa exploração? Com certeza. A ideia não é achar uma resposta mágica, porque, isso não existe. É mais entender como esses testes podem ser um ponto de partida, um bom começo para o autoconhecimento e para a gente enxergar possibilidades que talvez nem estivessem no radar. Vamos analisar o que as fontes dizem sobre o potencial real, mas também, e isso é crucial, sobre os limites dessas ferramentas. Ótimo, então vamos começar pelo básico, né? O que as fontes definem como teste vocacional? Olha, de um jeito simples, são ferramentas. Quase sempre na forma de questionários, sabe? Elas foram criadas para ajudar a identificar o que a gente chama de vocação. Tentam mapear um conjunto de coisas. Nossos interesses, o que a gente tem mais aptidão, nosso jeito de pensar, traços de personalidade e até o tipo de ambiente de trabalho ou rotina que a gente prefere. Fontes como a Microlins e a Vagas.com, por exemplo, falam bastante disso. Uhum. E o objetivo principal é tipo sei lá, um GPS para a carreira. É mais como uma bússola, eu diria. O objetivo, como fontes tipo a UVA e a Univel apontam, é sugerir áreas, profissões que parecem combinar mais com o perfil da pessoa, indicando onde, assim, em teoria, haveria mais chances de crescer e se sentir satisfeito. Funciona como um empurrão inicial para investigar caminhos, né? Seja um curso técnico, uma faculdade ou até uma mudança de área. E essa ideia não é de hoje, né? Pelo que vi, eles têm uma história já. Sim, uma história bem interessante, aliás. As fontes Gauss e Unileia mencionam que eles surgiram lá no começo do século XX, ligados à psicologia aplicada. No início, o foco era bem pragmático mesmo, quase industrial. Identificar habilidades para encaixar as pessoas nas funções certas, aumentar a produtividade, essas coisas. Mas, a coisa evoluiu bastante. Com o tempo, principalmente ali pelos anos 50, como um vídeo da Psicologia em Ação mostra, a visão se ampliou. Passaram a considerar fatores mais subjetivos, nossos valores, nosso estilo de vida, motivações internas. Deixou de ser só sobre encaixe funcional, para ser também sobre realização pessoal, sabe? Faz todo sentido essa evolução. Mas na prática, como é que funcionam esses questionários? Eles tentam adivinhar o que a gente quer ser quando crescer? Te diz o quanto gosta de certas atividades, algo que o Descomplica e a Vagas.com exemplificam bem. O sistema então busca padrões nas respostas para traçar um perfil, e aí compara esse perfil com perfis típicos de diferentes profissões ou áreas. Entendi. E por trás disso tudo existem teorias diferentes, né? Eu vi que tem algumas bem conhecidas. Exato. Existem várias abordagens teóricas, mas a gente pode destacar algumas principais para entender a lógica. Uma bem popular que o Guia da Carreira e o Descomplica citam é a teoria RIASEC, do John Holland. Ela basicamente liga nossos interesses a 6 tipos de ambientes de trabalho. Tem o realista, que é quem gosta mais do mão na massa, tipo mecânico, sabe? Uhum. O investigativo, que é quem curte analisar, resolver problemas, tipo cientistas. O artístico, para quem é mais criativo, como designers. O social, que gosta de ajudar, interagir. Professores, psicólogos. O empreendedor, com foco em liderança, persuasão, tipo gestores. E o convencional, que prefere organização, regras, como contadores. A ideia é ver onde a gente se encaixa melhor nesses tipos. Interessante essa classificação. E tem outras abordagens também. Sim, tem. Outra bem conhecida, usada pelo Quero Bolsa e mencionada pela Gauss, é a das inteligências múltiplas, do Howard Gardner.
Ela parte da ideia de que não existe só uma inteligência, mas várias. Lógico, matemática, linguística, espacial, musical, corporal sinestésica, interpessoal, que é entender os outros, intrapessoal, entender a si mesmo, naturalista e até existencial. O teste, nesse caso, tenta identificar quais dessas inteligências são mais fortes na pessoa e aí sugere carreiras onde elas poderiam ser bem usadas. Entendi. Então, basicamente, os testes tentam olhar para diferentes lados nossos, isso, o que a gente gosta, como a gente é, no que a gente é bom, para poder sugerir caminhos. Exatamente essa a lógica central. Por isso mesmo, existem testes focados mais em interesses, tipo afinidade com áreas como saúde, humanas, exatas. Outros focam mais em personalidade e valores, para entender traços como, sei lá, extroversão, ou o que é mais importante para a gente, segurança, autonomia, algo que o e-book da UniHorizontes, por exemplo, frisa bastante. E ainda tem os que avaliam aptidões específicas, raciocínio lógico, criatividade, etc. Alguns testes online, aqueles gratuitos, tentam misturar um pouco de tudo isso. E aqueles testes mais, digamos, complexos, aqueles que só psicólogos podem aplicar. Ah, sim. Esses são os chamados testes psicométricos. Fontes como a testes utilizados por psicólogos listam vários nomes, mas o importante não são as siglas em si. O ponto principal é que eles têm uma validação científica mais rigorosa, sabe? E exige um profissional treinado para aplicar e principalmente para interpretar os resultados dentro de um contexto. Não são aqueles que a gente acha fácil por aí na internet. Tem um propósito mais clínico ou de uma orientação mais profunda mesmo. Ok, entendi essa variedade toda. Agora, pensando nos benefícios, quais são os grandes pontos positivos que as fontes destacam para quem faz um teste desses? Por que será que eles são tão populares? Olha, um dos pontos que mais aparece é quase um consenso entre fontes como a Anhanguera, GUP, Univelise e aquele e-book da UniHorizontes, é o estímulo ao autoconhecimento. O simples ato de parar para responder aquelas perguntas já força a gente a refletir, né? Sobre o que a gente gosta, o que a gente valoriza, nossos pontos fortes, fracos, e como a Quero Bolsa bem alerta, ignorar o que a gente sente é um erro grave na hora de escolher a carreira. Parece que, mais do que dar respostas prontas, ele ajuda a gente a fazer as perguntas certas para nós mesmos, né? Exatamente, e isso pode trazer outros benefícios junto. Ajuda a identificar interesses que talvez estivessem meio escondidos, sabe? Contribui também para um alinhamento de expectativas. Dá uma visão mais realista do que certas carreiras realmente envolvem no dia a dia. E para quem está meio paralisado pela dúvida, como a Anhanguera Guppi aponta, pode reduzir a ansiedade, dar uma sensação de ter um norte, um caminho para começar a seguir. E teve um ponto que eu achei curioso, ajudar a identificar pressões externas. Como assim? Sim, isso é interessante. Fontes como a mesma Anhanguera Guppi e a Quero Bolsa destacam isso. O processo de autoconhecimento que o teste incentiva pode ajudar a pessoa a separar o que são desejos genuínos dela daquelas influências que vêm de fora, né? Da família, da busca por status, por dinheiro. O vídeo dos psicólogos em São Paulo também toca bastante nessa questão da pressão familiar. É como se fosse uma ferramenta para tentar ouvir a própria voz no meio de tanto barulho externo. Entendi. É um empurrão para o autoconhecimento, para ter mais clareza. Mas sempre tem um mais, né? Quais são os alertas, as limitações que as fontes trazem sobre esses testes? E são muitos alertas importantes. O principal, que é repetido assim muito por fontes como Microlins, Sesmac, Gauss, Unileia, o teste não é definitivo. De jeito nenhum, ele é uma sugestão. Sabe, uma fotografia daquele momento não é uma sentença para o futuro. Nossos interesses mudam, nós mesmos mudamos ao longo da vida. A carreira é um filme, não uma foto estática, como o Correio Brasiliense coloca bem. Ou seja, nada de pegar o resultado e tratar como se fosse uma profecia a ser seguida cegamente. Exatamente. Ele deve ser visto como uma ferramenta de apoio e nunca a única ferramenta. Fontes como Gauss, UVA e aquele e-book de orientação vocacional insistem muito nisso. Combine o resultado com muita pesquisa, com conversas com profissionais que já estão na área e, talvez o mais importante, com autorreflexão contínua. Se ouvir, né,
E a qualidade dos testes? Qualquer um que a gente acha na internet serve? Aí é que mora um perigo. Esse é um ponto crítico levantado pela Psicosmart e pela Gauss, a validação científica, especialmente com essa enxurrada de testes online gratuitos que existem hoje. Muitos deles não têm nenhuma base científica comprovada. O risco de ter resultados vagos, imprecisos ou até enviesados é bem real. É fundamental buscar testes de fontes confiáveis ou, o ideal mesmo, seria fazer um processo de orientação profissional completo com um especialista. Falando nisso, eu vi uma distinção interessante entre orientação vocacional e orientação profissional. Não é a mesma coisa. Tem uma nuance aí. O vídeo da Psicologia em Ação e a Doctoralha mencionam isso. De forma bem simplificada, a orientação vocacional, que está mais ligada a autores como o Bohoslavsky, teria um foco maior na escolha inicial, olhando para desejos, necessidades mais internas, quase psicanalíticas. Já a orientação profissional seria um processo mais amplo, sabe? Mais contínuo, que inclui analisar o mercado de trabalho, planejar a carreira a longo prazo, além do autoconhecimento. Os testes podem fazer parte dos dois, claro, mas a orientação profissional vai além do teste em si. Entendi a diferença. Faz sentido. E quais outros erros comuns as fontes apontam na hora de usar esses testes? A Psicosmart lista alguns bem importantes. Por exemplo, fazer o teste sem ter um objetivo claro em mente. Não levar em conta as habilidades reais que a profissão exige no dia a dia. Subestimar o impacto que o ambiente de trabalho vai ter na satisfação e, claro, um erro básico. Responder sem sinceridade ou sem pensar direito nas perguntas, como alertam a Quero Bolsa e a Gauss. Puxa, muitos cuidados mesmo. Então vamos supor que alguém fez um teste, seguiu esses critérios. O que fazer com aquele resultado? Imprimir e guardar na gaveta? De jeito nenhum. O resultado é só o começo da investigação. O primeiro passo, como a Quero Bolsa sugere, é fazer uma análise crítica, tipo: isso aqui faz sentido para mim. Reflete quem eu sou, o que eu busco. Não é para aceitar cegamente, de forma alguma. Certo, e depois dessa reflexão inicial, o que vem? Aí vem a parte da pesquisa aprofundada. Fontes como a Escola Técnica Geração, o SESMAC, a Unileia, todas concordam nisso. Mergulhe de cabeça nas profissões e cursos que o teste sugeriu. Investigue a grade curricular, como é a rotina de trabalho, quais habilidades são realmente necessárias e, crucialmente, pesquise o mercado. Quais são as tendências, como está a empregabilidade. O SESMAC até sugere usar plataformas como o Glassdoor para ter essa visão mais prática. E a conversa com quem já está na área também parece ser fundamental nesse processo. Essencial. O SESMAC, a Solides, o e-book de orientação vocacional recomendam muito isso. Converse com profissionais. Pergunte como é o dia a dia real, quais os desafios, as recompensas. Nada substitui essa visão de quem vive aquilo, né? E se der, como a Solides sugere, tente uma exploração prática. Um estágio curto, um trabalho voluntário, um workshop. Sentir o gostinho da área na prática pode ser muito revelador. Com tudo isso em mãos, imagino que o ideal seja transformar em ação, né? Exato. O e-book de orientação vocacional e coaching fala em criar um plano de ação. Definir quais são meus objetivos, quais passos eu preciso dar para chegar lá, quais obstáculos podem aparecer e como eu posso superar. O teste ajuda a dar o norte, a ajustar a bússola, como a gente falou. Mas o mapa da jornada e a caminhada em si, bom, isso é com quem está buscando. Faz todo sentido. E quem mais pode se beneficiar desses testes além dos jovens que estão ali na fase do vestibular? Olha, as fontes indicam um público bem mais amplo do que a gente imagina. Claro, os jovens nessa fase de escolha são um público clássico, né? Microlins, Quero Bolsa, Uva mencionou isso direto. Mas é igualmente útil para profissionais que estão pensando numa transição de carreira ou que estão insatisfeitos com a área atual, buscando um realinhamento. Microlins, Uva, Correio Brasiliense reforçam isso. E até mesmo empresas, como apontam a CUP e a Solides, usam testes parecidos para a gestão de talentos, para desenvolvimento interno dos funcionários. No fundo, como dizem a Microlins e a Quero Bolsa, qualquer pessoa que esteja com dúvidas sobre o seu caminho profissional pode encontrar alguma clareza ali. Mas a gente sabe bem que a escolha da carreira não é só fazer um teste e olhar para dentro, né? O mundo real bate a porta com força. Com certeza. O teste é só uma peça desse quebra-cabeça enorme.
O autoconhecimento contínuo é a base de tudo, como reforçam a Quero Bolsa e o e-book da UniHorizontes. Mas a pesquisa de mercado é igualmente vital. Entender para onde o mundo do trabalho está indo, quais são as demandas, isso é fundamental hoje em dia. E sobre isso a gente tem dados bem concretos, né? Você mencionou um mapa. Sim, o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027. Ele traz um cenário bem impactante, viu? Ele estima que o Brasil vai precisar qualificar, olha só, cerca de 14 milhões de trabalhadores para ocupações industriais até 2027. E um detalhe importante, a maior parte disso, quase 12 milhões, é para atualização de quem já está no mercado, não é formação inicial. Uau! Isso mostra a velocidade das mudanças, né? E a necessidade gigante e escassa de aprendizado contínuo. As demandas também variam muito por região. Em São Paulo, por exemplo, áreas como logística, metalmecânica, construção, TI estão super em alta. Olhar para esses dados é crucial na hora de planejar os próximos passos. Nossa, 12 milhões precisando se atualizar. Isso realmente mostra que a carreira hoje não é mais aquela linha reta que talvez fosse antigamente. O que mais entra nessa equação, além do teste e dessa análise de mercado? Bom, o e-book da UniHorizontes destaca outros pontos importantes. O planejamento estratégico, definir metas, criar um roteiro para alcançá-las, o desenvolvimento contínuo de competências, ou seja, nunca parar de aprender, e também a importância do networking, de construir uma rede de contatos e de cuidar da sua marca pessoal. Além disso, fontes como o Antagonista alertam para a gente não escolher só por status ou salário, ignorando os interesses reais, e também para considerar o potencial de crescimento na carreira e valorizar boas formações, sejam elas técnicas ou superiores. A qualidade da instituição de ensino importa, como lembra a FECAF. As fontes que a gente consultou trazem histórias de pessoas que usaram os testes. Acho que exemplos reais sempre ajudam a gente a entender melhor. Sim, trazem vários. Tem casos de confirmação, como o da Daniele Silva, que foi mencionada no PDF, teste vocacional, e no Correio Brasiliense. Ela se sentiu mais segura para seguir jornalismo depois que o teste apontou nessa direção. Mas talvez os casos mais interessantes sejam os de redirecionamento. O PDF cita o Romero, que foi de engenharia para marketing digital, e o Carlos, de engenharia para se tornar chefe de cozinha. O e-book da UniHorizontes também traz vários exemplos. A Maria, que saiu de finanças para design de interiores, o João C., que foi de vendas para ser professor, o Lucas M., que era bancário e virou professor. Essas histórias mostram como o teste pode ajudar a validar uma intuição de mudança que a pessoa já tinha ou até descobrir uma paixão que estava meio escondida ali. E também tem casos de ajuda para quem está muito indeciso, né? Exato. O Correio Brasiliense conta o caso da Maria Fernanda, que estava dividida entre letras e psicologia, e acabou encontrando um caminho na área de comunicação, com a ajuda da orientação. E o PDF Teste Vocacional menciona o João, que não gostava de administração e com teste e apoio conseguiu bancar a mudança para design, mesmo com a família resistindo no início. São exemplos de como a ferramenta, quando bem usada, pode dar mais clareza e até coragem para seguir um novo rumo. Puxa, que jornada a gente fez aqui. Fica bem claro que os testes vocacionais podem sim ser aliados valiosos, mas, tão longe de ser uma fórmula mágica, uma bola de cristal. São mais um convite à reflexão, eu diria. Exatamente. Acho que a chave é a combinação. Os insights que o teste pode gerar, sim, mas somados à pesquisa ativa sobre cursos, sobre o mercado de trabalho, somados às conversas com pessoas reais que vivem aquilo, e, talvez o mais importante de tudo, a uma escuta honesta dos próprios valores, interesses e sentimentos. Nenhum questionário vai substituir essa investigação pessoal e a experiência prática. Perfeito. Então a ideia não é sair daqui com a resposta definitiva, mas quem sabe com as perguntas certas para se fazer, né? Perguntas que ajudem a gente a construir um caminho profissional com mais sentido, mais propósito, seja no comecinho da jornada ou numa reavaliação de rota. No fim das contas, o que tudo isso significa na prática? Significa que a direção da nossa carreira está nas nossas mãos. E essas ferramentas podem, na melhor das hipóteses, nos ajudar a ajustar a bússola interna. E para levar essa reflexão um passo adiante, fica aqui uma provocação final, talvez. As fontes mostram como é importante a gente saber o que a gente gosta e no que a gente é bom. Mas será que, como algumas abordagens, tipo a do Boslovlaski sugerem,
Explorar mais a fundo por que certas áreas nos atraem, quais necessidades internas ou valores elas realmente tocam lá dentro, será que esse não seria um caminho para construir uma carreira com uma satisfação mais profunda, mais duradoura, especialmente diante desse cenário de mudanças tão rápidas que o mapa do trabalho deixou bem claro para a gente? Fica aí algo para a gente pensar.